Eu não sei quantas vezes você, durante a sua trajetória de vida, marcou de chegar a um lugar, marcou de chegar a um compromisso. Eu não sei quantas vezes você combinou com alguém: eu passo na sua casa e a gente vai lá para aquele lugar. Eu já passei algumas vezes por situações semelhantes a essa, de combinar com alguém para ter um destino final. E esse destino final era um casamento, um aniversário, uma festa, lugar de celebração, culto, vigília, monte, consagração, lugar de festa. Mas no meio do caminho eu tive que desviar o curso e ir para um lugar onde não havia festa. Havia sofrimento, luta, problema, dificuldade, enfermidade. Para depois continuar o meu percurso e ir então ao destino que nós havíamos traçado e fomos convidados. Você já passou por isso? Alguém já passou por uma situação como essa? De estar convidado para ir para um lugar de festa e ter que passar no meio do caminho, sabe, para fazer um atendimento, para resolver um problema, porque quebrou o carro, vai ter que ir para a oficina. Já passou por isso alguém aqui? Eu quero ver quem é. Quantas pessoas? Tem 4, 5, 6. Tem algumas pessoas aqui que já passaram por isso, tá? É uma situação complicada. É uma situação um pouco desagradável. A não ser que você vá ao destino já com a pretensão de, no meio do caminho, fazer um pit stop. E esse pit stop com um objetivo. E foi isso que aconteceu em João capítulo 5. Coloca na tela para mim, por favor. Em João capítulo 5, o texto vai dizer que, passados estas coisas que sucederam no capítulo 4 de João, tá? Capítulo 1 apresenta o verbo de Deus, capítulo 2, o milagre em Caná da Galileia, capítulo 3, o Nicodemos vai se encontrar com Jesus, capítulo 4, Jesus vai se encontrar com a samaritana, e no capítulo 5, depois de tudo isso, então Jesus, ele vai em direção a uma festa. Essa festa era a Páscoa. Alguém diz: não sabe qual festa era a Páscoa, porque na Páscoa todo judeu religioso tinha a obrigação de estar em Jerusalém. Todos os judeus num raio de 30 quilômetros, judeus ou convertidos ao judaísmo, já desde que fossem circuncidados, eles tinham que estar em Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa acontecia no dia 14 do mês de Abibe, entre março e abril. E essa festa, ela era uma festa que dava início a outras 2 festas. Os judeus tinham 7 celebrações anuais, 7 festas importantes. Entretanto, 3 eram as principais. Okay? A principal festa de todo judeu, tá, era justamente a Páscoa. A Páscoa celebrava a saída do povo hebreu lá do Egito, como está escrito em Êxodo capítulo 12. Então, a Páscoa começava. No outro dia dava-se início à festa das colheitas, onde o povo, durante 49 dias, eles estariam colhendo os primeiros frutos para oferecer ao Senhor. E o oferecimento desses frutos ao Senhor aconteceria justamente no dia 50º, no 50, Páscoa mais 49. No 50º dia acontecia a entrega desses frutos, e essa festa tinha o nome de Pentecostes. Então, Páscoa, 49 dias, festa das semanas, e no 50º dia, Pentecostes. Então, o Pentecostes foi o dia escolhido por Deus para fazer a colheita dos primeiros frutos espirituais de algo chamado igreja. Os judeus ofereciam os primeiros frutos colhiam os primeiros frutos nos 49 dias, e no 50º dia ofereciam no templo ao Senhor como oferta. Então foi nesse 50º dia que Deus olhou do céu e falou assim: olha, como eles estão oferecendo os primeiros frutos hoje, eu também vou fazer a minha primeira colheita hoje. Eu vou colher os primeiros 120 crentes da igreja no dia de Pentecostes. E Deus então derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus, ele estava indo para esta festa para dar início a uma trajetória, uma estadia de 50 dias em Jerusalém. Ele sobe para a festa, e o texto vai nos dizer no versículo de número 2, que quando ele chega naquele lugar, coloca para mim, versículo 2, quando ele chega naquele lugar, ele entra em Jerusalém. E Jerusalém nesta época, desde Neemias até a época de Jesus,
Em Jerusalém havia um grande muro cercando a cidade. Este muro neste muro haviam 12 portas. Portas suntuosas, como a porta dourada, que dava de frente com a porta do templo de Jerusalém. Quem entrava pela porta dourada, dava de frente com a abertura do templo, sabe? Que foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Neemias, depois foi renovado por Herodes. Era um templo suntuoso, mas nada comparado àquele de Salomão. Mas quem entrava pela porta dourada, dava de frente com a porta do templo. Ele entrava na cidade e já via a porta do templo lá. Existia a porta velha, a porta do gado, a porta do monturo, a porta das águas, a porta da guarda, a porta do peixe. Cada porta tinha a nomenclatura daquilo que acontecia ali naquela porta, ok? Essa porta que Jesus entra, ela não é a porta principal, a entrada suntuosa que dava de frente com a entrada do templo, não. Essa porta que Jesus entra, para que vocês tenham uma ideia, é a porta que está no fundo do templo. Essa porta, chamada Porta das Ovelhas, ela ficava na parte de trás do templo. Enquanto todos queriam entrar pela porta dourada, tá? Também conhecida como a porta velha, Jesus, ele sai dali. Ele está indo em direção a uma festa, diga assim, festa, lugar de celebração. Ele está indo a um lugar de celebração, a festa, mas ele não entra pela porta da festa em primeiro lugar. Ele vai dar a volta por trás, por lado de fora do muro da cidade, e ele entra na porta que faz fundo com o templo de Jerusalém. Quando se entrava nesta porta, era como se entrasse aqui pela rua de trás. Ele estava no fundo do templo. Antes de chegar no templo, depois que entrava por essa porta, era obrigado a passar por debaixo da porta, e logo atrás do templo existiam 5 tanques. Esses tanques recebiam o nome de Betesda. Betesda significa literalmente lugar de derramamento, casa de misericórdia, tá? Hospital, ok? Diga assim, casa de misericórdia, lugar de derramamento. Então Jesus, ele abdica, ele abre mão de entrar diretamente na celebração para passar no lugar de sofrimento, de dor. Por quê? Porque Jesus, ele sabia, sabe, que mesmo que ele fosse para a festa, lugar de alegria, ele deveria mudar o rumo para ir a um lugar de tristeza. Porque onde Jesus chega, mesmo que ele chegue num ambiente de dor e tristeza, aquele ambiente é transformado num ambiente de festa e celebração. Eu vou dizer de novo, tem 2 pessoas que entenderam. 2 pessoas entenderam, tá? Onde Jesus chega, ele transforma um ambiente de dor, de sofrimento, num lugar de celebração, num ambiente de festa. Glória a Deus. Talvez você veio aqui hoje, talvez a sua casa, o seu trabalho, a loja, o escritório, está passando por um momento sombrio, um momento de enfermidade nos negócios, um momento de fechamento de portas, um momento de quebra de contratos, de maus pagadores. Talvez você está vivendo isso durante esse mês, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que se hoje você entender, sabe, o âmago dessa palavra aqui, Jesus, ele vai contigo hoje, aleluia, exclusivamente para mudar o estado e a situação daquele ambiente, e transformar aquele ambiente pesaroso, de dor, de perca, de prejuízo, num ambiente de celebração, num ambiente de celebração. Glória seja dada ao nome do Senhor, glória a Deus. Escute, esse tanque de Betesda, ele ficava depois da porta e antes do templo. E para que existia esse tanque? Esse tanque, esses 5 espaços de tanque, eles serviam para purificar, para a aprovação ou não dos animais que eram oferecidos para serem sacrificados lá dentro. As pessoas entravam pela porta com seus animais, davam a volta já por dentro da cidade, mas tinham que ir até a porta. Por quê? Do templo até a porta existia uma fila, e essa fila era do quê? De pessoas aguardando o momento de que o seu animal fosse verificado.
porque as águas serviam para mergulhar os animais. Esses animais eram submersos na água para que os sacerdotes e levitas que estivessem ali fizessem uma espécie de controle de qualidade, para ver se no couro do animal não tinha machucado, ferida, alergia. Passavam a mão nas pernas dos animais para ver se não tinha emenda, quebradura. Qualquer problema no animal, ele era rejeitado, não poderia ser oferecido no templo. Então, eles pegavam os animais e colocavam na água do tanque. Aquele tanque era muito sujo, até porque os animais que eram aprovados ficavam ali esperando a vez de serem sacrificados no templo. Então aqueles animais de manhã até a tarde, o dia todo e todo dia, permaneciam ao redor desse tanque. Ali eles urinavam, ali eles defecavam, o cheiro era horrível. Então eles ficavam ali esperando, aguardando, e as pessoas ficavam fazendo fila. Todo mundo que entrava ia para o fim da fila e ficava esperando a sua vez. E o texto vai dizer que ali, junto a esse poço, versículo 3, o texto vai dizer que ali, junto com todos esses animais, naquele mau cheiro, naquele estado deplorável, mesmo que houvesse água suja, porque os animais sujos eram mergulhados lá, havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, pessoa de tudo quanto é tipo de enfermidades estavam ali. Por quê? Porque eles acreditavam, segundo a tradição, versículo de número 4, eles acreditavam que existia ali, sabe, uma manifestação sobrenatural de um anjo que descia, agitava as águas, e quando a água era agitada, o primeiro que mergulhasse no tanque recebia a cura. Evidentemente, ninguém havia visto anjo, era uma tradição, mas eles viam as águas borbulhar. Quando a água borbulhava, eles atribuíam o mover, o agitar, o movimento das águas à presença desse anjo ali naquele lugar. Então o texto vai dizer que quando isso acontecia, o primeiro que mergulhasse naquele lugar, ele recebia a cura ali. Perceba uma coisa, tá? Ali existiam grupos distintos de pessoas. Vários grupos estavam ali. Ali estavam, sabe, pessoas cegas ali, que foram colocadas ali, ou pediram para ficar ali, crendo nessa mística, crendo nessa manifestação. Porque segundo muitas pessoas ali, tá? E João escreve e coloca isso entre parênteses em algumas traduções, que fala que o anjo descia entre parênteses, porque não consta nos textos originais, tá? Mas a água realmente borbulhava. E eles atribuíam justamente aquele que mergulhava era curado, porque certamente já havia acontecido. Tá? Isso é atribuído, nós entendemos hoje, que era algo atribuído à fé que a pessoa tinha, tá? Mas o texto vai dizer que os cegos eram colocados ali. E por que esses cegos eram colocados ali? Porque esses cegos representam aqueles que não conseguem ver a solução dos seus problemas, tá? Não conseguem ver a saída para os problemas que estão vivendo, tá? Eles simbolizam pessoas espiritualmente cegas, que não reconhecem Jesus como a luz do mundo. Hoje, nós temos muita gente assim no nosso meio. Pessoas que estão na igreja, pessoas que têm o conteúdo bíblico na mão, tem a Bíblia, tem comentário, tem dicionário, tem alguém que ensina, tem curso teológico, tem Bíblia online, tem estudos, enciclopédias, tem tudo na mão hoje, online e físico. Mas a pessoa, por mais que leia, por mais que diga que entenda, ela entende na teoria, ela não consegue enxergar solução para o seu problema. Ela acredita que Jesus vai me abençoar porque eu sou o pastor. Ela acredita que Jesus vai me prosperar porque eu sou o pastor. Ela acredita que Jesus vai abençoar quem está do lado, porque a vida dessa pessoa é diferente. Ela acredita que Jesus vai mudar o casamento daquela pessoa que está passando por um problema, mas ela não acredita que ela vai prosperar, que ela vai ter transformação de vida, que o casamento dela vai ser abençoado. Ela acredita que os filhos de todos os irmãos da igreja chegarão à faculdade, sabe, galgarão patamares na sociedade, serão pessoas relevantes em todas as esferas públicas, mas ele não acredita que isso pode acontecer com os seus filhos. Tem uma visão mirrada. A moça que cantou aqui hoje, ministrando, ela disse o quê? A mulher com 18 anos, ela representa, aqueles cegos no tanque, representam esse tipo de pessoa, que só olha para baixo, não levanta a cabeça para perceber que Jesus já mudou a história de vida dele, sabe?
Existem pessoas na igreja que não conseguem, não andam, não prosperam. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro, irmão, é muito inferior à prosperidade. Prosperidade é mesmo não ter dinheiro, mas ter paz, ter alegria, ter prazer em viver, ter uma família abençoada. Prosperidade, irmão, mesmo que você não tenha dinheiro para comer hoje um x-salada, é você ir para casa feliz por saber que Deus é Deus na bonança, na abundância, ou mesmo na escassez. Aleluia. Diga assim: Jesus curou minha cegueira espiritual. Glória a Deus. 2 Coríntios 4:4 nos apresenta a razão desse problema. Porque a Bíblia diz de forma bem clara, sabe, olha, nos quais o Deus com letra minúscula, tá? Deus com letra minúscula. O Deus desse mundo cegou o entendimento de quem? Dos descrentes. Tem gente dentro da igreja com cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente, fala igual crente, louva igual crente, dá glória a Deus igual crente, mas é descrente. Ele não crê de verdade. Já é um costume. É um costume de ir para a igreja, dar glória a Deus. Você percebe que tem pessoas que até a glória a Deus é igual a vida toda, sabe? É a vida toda a mesma coisa, tá? Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Olha aí, o qual, tá, é a imagem de Deus. Então existem pessoas que não conseguem, sabe? Eles vêm para a igreja e confundem a igreja com o tanque de Betesda, sabe? Eles estão esperando algo acontecer. Eles estão esperando algo acontecer no ambiente, quando na realidade Deus está trabalhando para que algo aconteça dentro da pessoa. Glória a Deus. Então, de repente tem alguém aqui na igreja ou assistindo pela internet que está vivendo isso. É crente, mas é descrente, sabe? É um paradoxo. A pessoa se diz crente, mas não consegue acreditar de verdade naquilo que tudo o que se diz na igreja. Aqui nós já vimos cura, sabe, sobrenatural. Nós já vimos milagres acontecer, libertação, batismo com o Espírito Santo, renovação, salvação. Nós já vimos de tudo aqui, mas tem gente que ainda não consegue acreditar que isso possa acontecer com ela. Aí eu sou obrigado a citar Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz de forma bem clara: pelo que se diz. Coloca na tela para mim. Olha aí, Paulo dizendo à igreja: pelo que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Se de repente o Deus desse século cegou o seu entendimento para que você não veja, hoje Jesus te convida: levanta dentre os mortos. Ei, levanta para a vida, porque Jesus te chamou para algo novo, para algo grande, para algo maravilhoso. Para de pensar que isso é só para as pessoas que estão ao seu lado, isso é para você também. Jesus te convida para viver uma vida plena, abundante, abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda qualidade de pessoas que estavam ali: coxos, enfermos, cegos, coxos. Olha lá, coxo, ali havia muito coxo, sabe? Parece que esses coxos aí são pessoas que têm dificuldade de locomoção. Imagina um coxo na beira do tanque, quando vê a água agitar, até ele correr. Até ele correr, não é? Mancando. A pessoa que tem um problema na mão corre primeiro. A pessoa que tem um problema de surdez corre primeiro, sabe? Então, ele sempre chega atrasado. Ele não tem firmeza, sabe? E essas pessoas, esses coxos ali do tanque, eles simbolizam as pessoas que têm dificuldade de caminhar na fé ou avançar na vida espiritual. O judeu, ele associa vida espiritual com vida material. Judeu, diga assim: eu não sou judeu. Nós somos igreja, nós não somos judeus, tá? Judeu é uma coisa, crente é outra. Um judeu que se converte ao evangelho, ele deixou de ser judeu e se tornou crente, igreja, tá bom? Porque a raça é hebreia, a nacionalidade é israelita e a religião é judeu ou judaica, tá? Se converteu aqui, alguém fala o judeu, o pastor judeu. Não, o pastor lá é pastor. Ele foi judeu enquanto ele seguia o judaísmo.
se converteu a Cristo, agora ele é crente em Jesus Cristo. Então isso é uma visão do judeu, que associa, põe na balança, equilibra vida financeira, material e vida espiritual. Se a vida material não está bem, considera como uma maldição. E isso, sabe, deu peso e grandes ideias para o neopentecostalismo, para a doutrina da teologia da prosperidade. Quem não tem dinheiro está amaldiçoado, tá? Quem está doente está amaldiçoado. E isso não é bíblico. E é por isso que eu estou dizendo, judeu pensa assim, nós não pensamos, porque a Bíblia não nos ensina assim. Não, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar crescer na vida espiritual. Porque mesmo que você esteja doente, se você estiver espiritualmente bom, você tem tudo que você precisa. Mesmo que você estiver desempregado, se espiritualmente você estiver bem, você suporta as lutas dando glória a Deus. Mesmo que você estiver com um problema na família, se espiritualmente você está bem, irmão, pode soprar o vento, balançar o barco, você vai permanecer de pé. Mesmo que financeiramente você está na lona, você chega a dobrar. Se você está espiritualmente bem, irmão, conectado com a videira, glória a Deus, com as raízes lá na água, irmão, não tem o que te mata, não tem o que rouba a tua fé e tua esperança. Agora, se você não estiver espiritualmente bem, você pode ter dinheiro, o suicídio vai passar pela tua cabeça. Se você não estiver espiritualmente bem, você pode ter saúde, você deixa de cultuar para qualquer coisa que te ofereçam lá fora. Então, esses coxos representam pessoas que não têm firmeza espiritual. Está em Mateus capítulo 13, 22, Jesus não conta a história, um dos trechos da semente que caiu no meio dos espinhos. Olha aí, a semente cai no meio dos espinhos, tá? E porque esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, o que é que faz? Olha aí, preocupação, fascinação das riquezas, sufocam essa pessoa, porque espiritualmente não está bem. Recebeu a palavra, cresceu, germinou, mas foi sufocada, porque não tinha uma vida espiritualmente regrada, tá? Se você estiver me ouvindo aqui no templo, ou na sua casa, eu quero só deixar Isaías capítulo 60, versículo 1, para a sua meditação. Levanta e resplandece, porque a glória, olha aí, porque vem a sua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre você. Glória a Deus. Se você está me ouvindo aqui, vivendo essa vida, uma vida vazia, uma vida, sabe, aneurexa, uma vida anêmica, uma vida frágil espiritualmente, levanta nesta noite e resplandece. Glória a Deus. Não é na minha palavra, Isaías capítulo 60, versículo 1 é o que está dizendo: levanta e resplandece. É hora de você olhar para o céu e entender que Deus te chamou para um propósito maior do que você pensa, maior do que você planejou, maior do que você imagina. Jesus te chamou para ser uma tocha, uma bênção, homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Ei, pelo amor de Deus, para de andar na rabeira de quem ora para você. Ora por alguém, faça a diferença, cresça, cresça e seja uma bênção. Cresça e seja uma bênção. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: para de pedir oração para os outros. Começa a orar por alguém. Isso aí, começa a orar por alguém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tem gente, é crente carriola, só vai empurrado, gente. Sabe, só vai empurrado. Não é? Sempre está pedindo oração para os outros, é uma bênção. Agora, ora por mim. Né? Os crentes antigos, que não é do meu tempo, né? É mais do Mauro, do Reginaldo. É os crentes 6 horas, né? 6 horas para mim, 6 horas. Coloca na tela, por favor, Isaías 50, versículo 10. Deixa eu ver. Não, 11. Isso, olha aí. Vocês todos que acendem fogo e se amam com flechas incendiárias, ardem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isso, vocês se deitarão em tormentos. Ou seja, sabe o que é isso aí? Vocês que gostam de acender, está falando, sabe? É uma palavra que está dizendo. Vocês que gostam de falar de fogo, sabe? Que gostam de falar de poder, cada um anda com a labareda do seu próprio fogo. Amém? Cada um resolve o seu problema em oração. Sabe? Quem quer fogo tem que buscar fogo. Quem quer poder tem que buscar poder. Quem quer graça tem que buscar graça.
porque Jesus tem, e Ele dá deliberadamente para todos que buscam. Glória a Deus. Jesus, Ele não tem prazer em ver um crente andando de cabeça baixa, desanimado, parecendo galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, pelo amor de Deus. Jesus quer ver você, irmão, de cabeça levantada, cheio da presença do Senhor, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não estou falando de ignorar seus problemas, não. Você tem problema, eu também tenho, não pode ignorar eles, não, tem que resolver. Mas como vamos resolver, se Provérbios 24:10 está na nossa vida? Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não, no dia da angústia, eu tenho que levantar minha cabeça e falar: Senhor, eu não vou pedir, o Senhor já me deu. Senhor, eu não vou buscar poder, eu já tenho o poder de Deus na vida. Glória a Deus. Senhor, eu não vou orar para o Senhor derramar o Espírito Santo já foi derramado. Precisamos entender essas verdades. O Espírito Santo já está na tua vida. Deus já te deu poder, Deus já nos deu poder, autoridade, exousia. Deus já nos deu dunamis. Agora é levantar a cabeça, glória a Deus, e servir a Jesus com ousadia. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem que parar de andar cocheando, claudicante. Eu falei até de manhã da sina, não é? E minha mãe, quando me deu o meu nome, ela não era crente, né? Não orou muito. Aí colocou o nome de Cláudio. Depois que fui descobrir o significado do meu nome, é aquele que manca. Falei: Jesus amado, agora eu tenho que lutar contra o nome a vida toda, irmão. E eu estou lutando, estou vencendo. Tem algum Cláudio aqui? Tem outro Cláudio aqui? Tem outra Cláudia? Olha, não tem, de manhã também não tinha. Que livramento, gente. Livramento, minha mãe foi fogo, viu? A Bíblia diz em 2 Crônicas, se eu não me engano, eu não lembro o capítulo, se é 2 Crônicas ou 1 Crônicas, acho, capítulo 4, versículo 10, né? Que Jabes foi mais ilustre. Olha lá. Jabes foi mais ilustre. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasse e expandisse meu território, que a tua mão esteja comigo, preservar-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Porque, sabe o que é isso aqui, irmão? Na tradução Revista e Corrigida está escrito: e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Tá? É a última parte. Deus concedeu o que ele tinha pedido. Sabe por quê? Porque Jabes significa aquele que acrescenta dor. Olha lá. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares. Volta o versículo 9, por favor. E foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. A mãe dele chamou Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Jabes significa aquele que causa sofrimento. Ele viveu a vida toda com esse estigma. E ele orou a Deus: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. O meu nome não é muito legal. Fui bulinado na faculdade, na escola, no primário, no fundamental. Sabe, eu fui motivo de bullying em tudo quanto é lugar por causa do meu nome, aquele que causa dor. Aí ele ora a Deus: Senhor, muda a minha vida. Me faz crescer. Livra-me do mal. Amplia meu território. E a Bíblia diz que Deus abençoa a vida dele. Glória a Deus. E eu venho lutando. Meu nome é aquele que manca. Eu vou mancando, mas eu vou chegar, irmão. Diga para quem está ao seu lado: nem que se você manque, você vai chegar. Não tem problema, nem que você vá mancando, irmão. Aleluia. Se não der mancando, ajoelha. Se não der ajoelhado, rasteja, sabe? Se cortar, irmão, não der para rastejar, irmão, usa a boca, dá glória a Deus, mas você não pode parar. Você não pode parar, irmão. Glória a Deus. Existe sobre você uma promessa. Existe na nossa vida uma promessa. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor não volta atrás, não volta vazia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então vamos para cima, irmão, porque as coisas que Deus tem para nós, aleluia, glória a Deus, são maiores do que tudo aquilo que nós já imaginamos. A outra categoria de pessoas que estavam ali eram os paralíticos, né? Completamente imobilizados, não tinha condição de se mover. Não tinha condição de se mover, tá? E eles representam pessoas que, mesmo crentes, são paralisadas por traumas do passado e por medos. Traumas do passado e medo, perderam a esperança. Trauma, medo e pecado. Você sabia que tem muita gente que hoje vive enfermidades físicas, consequências de pecado? Esse homem era um. Versículo 14 de
de João 5 fala. Depois que Jesus cura ele, Jesus encontra ele no templo mais tarde e diz: olha, você foi curado, te curei. Agora não peque mais, para que não te sobrevenha algo pior. Tá? Marcos capítulo 2, o doente que desceram numa maca, pelo telhado, Jesus falou que os teus pecados estão perdoados. Doença espiritual. Muita gente, às vezes, não tem diagnóstico de problema, porque o problema não é físico. O problema é espiritual, tá? E eles representam esses daqui, os paralíticos, tá? Presos por medo, trauma, não tem esperança. Nunca leram Isaías 40, 29. Coloca para mim. Nunca leram Isaías 40, 29. Se eles tivessem lido, irmãos, a postura já tinha sido transformada, olha ali. Porque ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. Não é o pastor, não é o ministério. Não é Deus que te fortalece. Glória a Deus. É Ele que dá força para o cansado. É Ele que restaura as forças daquele que já está desmaiado, que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. É Deus que faz essas coisas. Mas tem tanta gente hoje, irmão, no mundo cristão, no evangeliquez, sabe, encostado, que já perdeu as forças, porque foi enganado pelo sócio, aí não acredita mais em ninguém. A mulher que foi traída pelo marido, agora nem um homem mais presta. O homem que foi enganado pela esposa, nenhuma mulher presta, eu não confio mais em ninguém. Ah, é porque congregou numa igreja, aí o pastor me decepcionou, nenhuma igreja mais presta. Pastor, então nem se fala. Traumas, sabe? Tem pessoas que querem que as pessoas façam coisas que ele mesmo não teria capacidade de fazer. E ficam presos nisso, paralisados. Que enfrentaram problemas na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Tá? E acham que ninguém mais é digno de confiança. Você pode não confiar em quem está do seu lado, é um direito que você tem. Mas eu quero incentivar você a dar um voto de confiança a Jesus. Glória a Deus. Dê um voto de confiança ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele vai te abençoar. Para de lutar com as suas forças. Eu estou dizendo isso para crente, viu? Para de lutar com as suas forças. Para de querer resolver o problema com o achismo, porque você acha que sabe, que tem condição. Para de tentar resolver as coisas no seu braço, no seu intelecto, no seu network, sabe, o seu mestrado, o doutorado, PhD, sabe, para, de porque você ora muito, de porque você lê muito. Irmão, confia no Senhor. Ele estabelecerá o projeto que Ele tem para a tua vida. É Deus que faz isso. Tudo que eu falei é bom. Tudo que eu falei é bom. Aproveite a vida, estude, corra atrás, leia tudo que você encontrar, até para-choque de caminhão, leia tudo, mas retenha o que é bom. Agora, confia no Senhor, porque se você confiar no Senhor, Ele vai colocar alguém abençoado do teu lado, Ele vai colocar um sócio abençoado do teu lado, Ele vai colocar uma pessoa abençoada do teu lado para andar com você. Não, mas eu só vou ser feliz, eu preciso de alguém para me fazer feliz. Para com isso, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você tem que ser feliz agora, e alguém vem aqui para somar com a sua felicidade, a sua alegria. Aleluias, é isso que o crente precisa pensar. Eu preciso de algo para ser feliz, eu preciso de algo para acrescentar a minha alegria. Isso sim, precisamos disso. Crescer em Deus, caminhar. Você sabe o que significa a palavra andar? Pergunta para mim, pastor, o que significa a palavra andar? Antecipar a queda. Então, se eu não caminhar, eu caio.
Então, o que eu faço para não cair? Eu ando. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem. Olha aí, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, glória a Deus, enquanto o diabo quer te derrubar, você anda. Olha lá, Jesus andou fazendo bem, você anda, você antecipa a queda. Enquanto alguém está falando vai cair, você está andando, você não para, glória a Deus. E quer ver não cair mesmo, é não olhar para trás, é não olhar para os lados, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Tá? Eu estou acostumado com outra tradução, que às vezes a tradução é um pouco diferente, né? Mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, tá? Outro grupo, os espectadores estavam lá. Você sabe que tem espectadores em todo lugar, não é? Todo lugar tem espectadores. Tem gente que vai para o culto para ser espectador, não para cultuar, para assistir o culto. Tá? E ali no tanque de Betesda também existiam espectadores. Flávio Joséfo vai dizer que existia uma multidão de pessoas aguardando. Uma multidão de pessoas aguardando, fazendo sabe o quê? Num tipo de uma arquibancada no fundo desse tanque, eles ficavam ali apostando para ver quem seria curado quando a água fosse agitada, ganhando dinheiro com a desgraça alheia. Tá? Eles são os espectadores, é aqueles que esperam um milagre, mas não entenderam que a fonte verdadeira de cura é Jesus. Esperam a água ser agitada, sabe? Esperam a água ser agitada, tá? Eles estão ali, mas não têm esperança. Estão vendo a desgraça de uma multidão e a cura de um. Esse tanque nos mostra algumas coisas importantes. Coloca para mim, capítulo 5, versículo 4 aqui, tá? Que eu quero passar algumas informações. Olha só. Esperando a água, tá? O texto vai dizer que eles estavam ali esperando que a água se movesse. Diga assim, estavam aguardando, mas não agiam. Tá? Lugar de gente acomodada. 38 anos esse camarada estava lá. Existia gente lá com mais? Com certeza. Com menos? Com certeza. Mas todos estavam esperando algo acontecer. E quem espera é porque é acomodado. Porque, irmão, crente cheio do Espírito Santo não espera, não fica esperando que alguém ajude, que alguém estenda a mão, que alguém doe alguma coisa. Não, irmão, ele pode ser abençoado, alguém pode ajudar e doar, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele não se conforma. Irmão, ele é cheio, ele tem que fazer, ele tem que correr atrás, ele tem que mostrar serviço, ele tem que orar, ele tem que clamar, ele quer ser cheio de Deus, ele quer ver milagre na igreja, ele quer falar em língua, ele quer ser batizado com o Espírito Santo, ele quer ver dons espirituais, ele quer ver manifestações sobrenaturais na igreja. Todos que congregam aqui me ouvem pregar isso a vida inteira. Irmão, nós somos uma igreja de milagre. Aqui acontece milagre, aqui tem batismo, aqui tem cura, tem libertação, porque nós pregamos isso em evangelho de verdade. É como Jesus falava, ele falava e acontecia. Aqui nós temos que pregar e tem que acontecer no meio da igreja. Se prega e não acontece, não é pregação, não é evangelho, é conversa fiada, é discurso lá na plenária da Câmara Legislativa. Não, aqui, irmão, é Bíblia. Nós temos Bíblia para pregar, e se nós queremos pegar a Bíblia, nós não podemos ficar acomodados, não. Nós temos que pregar, orar, para que quando o doente venha, seja curado, quando o endemoniado chega, seja liberto, quando a prostituta entra, seja transformada. Glória a Deus, nós temos que ir em direção ao milagre. Aleluia. Nós não podemos fazer da igreja um tanque de Betesda, lugar de gente acomodada, sabe, de comodismo. Todo mundo esperando que algo acontecesse. Todo mundo esperando. No mesmo versículo, olha aí, tá? O primeiro a entrar no tanque, uma vez agitado, sarava. Então, além de ser lugar de gente acomodada, era lugar de gente egoísta. De gente egoísta.
Sabe aqueles movimentos como nós já tivemos? Quem é mais antigo aqui da igreja lembra dessas coisas. Os mais jovens talvez não lembrem, mas temos aqui uns pés de boi aqui que lembra. Tá? Chamávamos pessoas para vir pregar aqui na igreja. E a pessoa está pregando, de repente desce do púlpito. E eu não estou falando contra, não. Eu estou falando que a igreja não pode ser baseada nisso. Eu creio em revelação, dons, cura, milagre. Eu creio em tudo. Creio em ensino. E gosto do negócio. Mas a igreja não pode ser baseada nisso. A igreja tem uma base. Só essa. Tudo que acontece tem que acontecer porque está aqui. Agora a base está aqui. Nem mais e nem menos. A base está aqui, ok? E a pessoa está pregando e 300, nós tínhamos aqui às vezes num culto de quinta-feira 300 pessoas. Nossos cultos são cheios, de quinta-feira, domingo de manhã, à noite que é um pouco mais tranquilo. E hoje mesmo com feriado nós temos um público aqui para a glória do Senhor, tá? Mas aí a pessoa descia, ia lá no irmão e falava o número que calça, o CPF, o RG, até a placa do carro, sabe? Abre aí o renovando o seu carro, maravilha, legal, né? Mas abençoa quantos? De 300, abençoa quantos? Abençoa um. Irmão, isso não é evangelho. Isso pode acontecer, pode, mas nós não vamos forçar para que isso aconteça. Porque eu conheço uma palavra, sabe, que abençoa de A a Z. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, que essa palavra é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do seu coração. Então no meio de 300 eu vou ficar aqui revelando a marca do seu relógio, a placa do seu carro. Irmão, isso pode acontecer, sim, pode. Irmão, mas que sentido tem? Isso é tanque de Betesda, aonde o anjo chacoalha a água, revela o CPF de um. Irmão, para que eu vou ficar no tanque de Betesda se o templo está tendo adoração lá dentro e a palavra está sendo pregada? Então não tem sentido, tá? Então, era só o primeiro. Ele pulava lá e ele era curado. Terceiro, ali, irmão, tá? Havia um homem que estava há 38 anos, lugar de esquecimento. Lugar de esquecimento. Irmão, a minha Bíblia diz, sabe? A minha Bíblia diz que Deus não se esquece dos seus filhos. Porque a Bíblia diz assim, olha, pode uma mãe esquecer do seu filho na hora do aleitamento materno. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Aleluia, eu todavia jamais me esquecerei de você. A Bíblia diz que o Senhor diz assim para você e para mim: ei, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Na palma da minha mão. Aleluia, glória a Deus. Como Deus vai se esquecer de você? No tanque ele pode ficar 38 anos em esquecimento, sabe? Lugar de egoísmo, de gente acomodada, de esquecimento. Mas a igreja do Deus vivo, irmão, aqui ninguém é esquecido, porque Deus lembra do rico, do pobre, do que fala bem, do que não fala, do doutor, do indouto. Aqui não tem acepção, porque a igreja não tem dono, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Aleluia! Aqui o juiz ouve o servente de pedreiro pregar e dá glória a Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Diga para quem está ao seu lado, não fique triste não. Você não está no tanque de Betesda. Diga, você está na igreja. Diga, na igreja do Deus vivo. Um Deus que não se esquece dos seus filhos e não se esqueceu de você. Diga, Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 5:7, por favor, versículo 7. Olha, o enfermo respondeu, Jesus perguntou: quer ser curado? Ele estava tão cego naquele lugar, de abandono, de egoísmo, de comodismo, que Jesus pergunta: quer ficar curado? Em vez dele falar sim ou não, ele vai inventar história. O enfermo responde: Senhor, eu não tenho ninguém. Se fosse eu, é que Jesus era polido. Eu tento. Deus já me poliu muito, e com muita gente aqui. Mas a gente com o nosso jeitinho, né? Educado, sanguíneo, trabalhado, a gente ia responder o quê? Eu perguntei alguma coisa? Eu perguntei se tem alguém. Eu perguntei se você quer ser curado, meu filho. Vamos passar uma conversa fiada. Eu não te perguntei se tem alguém para ajudar. É o que a gente falaria. A gente diria ou não? A gente diria: eu não estou perguntando isso, meu amigo. Eu estou perguntando se você quer. Aí ele: eu quero, né? Mas quando eu vou, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, tá? Quando a água é agitada. Esse camarada, ele estava ali esperando e colocando a sua confiança. A confiança dele estava depositada em homem, porque ele estava vendo pessoas ajudando outros, mas ninguém ajudava ele. Então ele estava colocando a sua confiança. A água era agitada, mas ele estava colocando a sua confiança mais em alguém para ajudá-lo, sabe? Ele estava confiando mais no movimento da água, em alguém para ajudá-lo, do que em quem estava diante dele. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Ele estava tão dentro de uma religiosidade, sabe? Tão dentro da lei, que ele não percebeu que a graça encarnada estava diante dele. Ele não percebe. E ele coloca a sua confiança num movimento e no homem. Eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me jogue lá, irmão. O movimento passa, mas a palavra permanece, sabe? Betesda é lugar de movimento. Você sabia que a maioria das divisões de igreja começaram com movimento? Nosso ministério emancipou 2 igrejas, uma em Londrina e uma aqui perto. Porque quando começou o movimento, eu falei: opa, reuni a diretoria, falei: começou um movimento ali, igreja que nós montamos, investimos, sabe? Pagamos, compramos coisas, ajudamos obreiro. Começou o movimento, eu reuni a diretoria, falei: opa, vamos tirar a mão. Não quero divisão, porque essa igreja não começou com divisão. Eu fiquei 12 anos nas Assembleias de Deus. Quando nós abrimos aqui, eu me desliguei com a minha família e falei no púlpito da igreja de Vila Humaitá, que eu era pastor lá pela 2ª vez, em Santo André. Eu falei: estou deixando o ministério, pedi a bênção do pastor. Eu peço, ame o pastor que virá aqui, que será melhor do que eu. Eu falei: por favor, não me acompanhe. Vão me visitar, mas não me acompanhem. Sejam fiéis, perdão. Então a nossa igreja não começou com divisão. Quando eu vi um movimento primeiro em Londrina, eu reuni a diretoria e falei: não vai ter divisão. Vamos passar tudo para eles. É tudo de vocês. A gente não quer nada. Outra igreja aqui em Santo André, começou o movimento. Eu falei: isso não vai dar bom. Reunimos diretoria, eu, minha esposa, a secretária da igreja, fomos lá no domingo. A partir de hoje, esse aqui é o pastor de vocês, está na bênção, nós não queremos nada. Nada. Porque todo movimento gera separação, gera rebelião, e eu não quero estar envolvido. Diga para quem está ao seu lado: eu não quero estar envolvido em rebelião. Diga: longe de mim viver em confusão. Paulo ensinou a sofrer o dano. Soframos o dano, nós continuamos crescendo,
sem amargura, sem raiva, sem rancor. Doeu um pouco, doeu. A cura já veio, cicatrizou, estamos bem, a igreja cresceu, multiplicou, triplicou, quadriplicou, e vamos continuar crescendo, porque a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança, vocês não estão confiando no pastor da igreja, não, nós confiamos num Deus que é vivo, que levantou a gente para fazer a sua obra, com simplicidade, com verdade, com transparência, e esse é o propósito, levar pessoas a Cristo. Esse é o propósito, levar pessoas a Cristo. Aleluias. Diga assim: começou com movimento, separa que vai dar ruim. Irmão, movimento, ó, de igreja, presta atenção. São 28 anos de pastorado, tá? 28 anos de pastorado. Pela misericórdia do Senhor, agora eu comecei a aprender alguma coisa. 28 anos, tá? Movimento, ó, pessoas que não têm comunhão na igreja, não participa de departamento nenhum na igreja onde congrega. E eu digo onde congrega, não é só aqui. Eu já pastorei algumas igrejas, tá? Não tem comunhão com ninguém na igreja, mas quer fazer oração na casa de irmão. Pessoas que nunca visitaram ninguém, mas quando estão doentes não recebem uma visita, quer sair da igreja. Movimento. E não quer sair da igreja apenas, vai reclamar para outros, sabe? Pessoas que não trabalham com ninguém na igreja, mas gostam de fazer culto nas casas. Isso é movimento. Nós não estamos sofrendo com isso. Eu estou falando de experiências que eu conheço. Graças a Deus nós não estamos vivendo essas coisas. Não estamos vivendo, graças a Deus. Mas movimento estranho, fogo estranho, tá? Isso é tanque de Betesda, esperando o movimento. Se não tiver movimento não tem milagre. Movimento, vamos fazer um trabalho, vamos chamar tal pregador para vir aqui na igreja. Irmão, nós não precisamos de pregador. Não existe grande pregador. Diga para quem está ao seu lado: não existe grande pregador. Diga: existe um grande Deus com uma grande palavra, que usa um pequeno vaso de barro para abençoar a sua igreja. É isso, é isso. Tem gente que ainda fala: pastor, nós não vamos convidar mais nenhum profeta para vir aqui na igreja. Eu falei: não, senhor, não, o Deus que usa profeta pode usar você, pode me usar. Nós não precisamos de pregador de fora, não. Eu prego, Deus me chamou para isso, é a única coisa para que eu presto na vida, é para pastorear, é para pregar. Nós temos pregadores aqui sentados, temos cantores aqui na igreja. Para que eu vou trazer a banda A, B, C, o cantor A, B, C? Nós temos tudo aqui na igreja, Deus está sendo glorificado, pessoas estão sendo restauradas. Para que eu vou inventar? Não, eu não preciso de movimento. Eu não preciso de movimento, eu não preciso confiar em homem, eu tenho que confiar no Senhor. Aleluia. Pastor, mas de vez em quando é gostoso ouvir uma palavra diferente. Mas o que? Gibi? Revista Veja? Palavra diferente? Eu não quero, eu quero ouvir a palavra de Deus. Porque, ó, o dia que não tiver Bíblia nesse altar, pode visitar a gente. Pode ir, eu não sou contra visitar a igreja, não. Meu medo é, vai lá e come algo que não é bom, e quem tem que resolver o problema depois sou eu aqui, da estomatite. Sabe? Porque tem gente que vai, come, ouve um monte de abobrinha, e quem é que resolve o problema depois? Qual é o nome do remédio? Pastor. Não é? Sou contra visitar, não, eu estou dizendo, quando faltar palavra aqui na casa do pão, pode ir, eu vou reconhecer, realmente, faz 3 meses que eu não prego nada aqui na igreja, mas enquanto tiver palavra aqui, gente, venha, porque se você não vir, vem gente de outros lugares para cá. Todo culto nós temos gente de outros lugares, que eu não sei nem de onde é, que vem aqui para ouvir a palavra. Pastor, é porque você prega muito? Não é não, é porque Deus me chamou para isso, eu estou cumprindo meu ministério. Não é glória minha, é glória a Deus, é glória a Deus. É glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: está entendendo o que está fazendo a diferença aqui? Diga: essa é a dependência de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que,
Quando eu tento entrar, vai outro antes de mim. Vê se isso é igreja. Isso não é igreja, isso é tanque de Betesda. Um lugar de cura. Está adoecendo mais um homem. Não é verdade? Quando eu vou para receber a minha bênção, alguém vai na minha frente. Opa, sai daí. Né? Vem cá, irmão. Vamos separar você para o diaconato da igreja. Aí alguém, não. Eu estou aqui fazendo 30 anos, eu estou na frente. Olha aí. Irmão, igreja não é tempo de carteira. Tem gente que está 30 anos na igreja e não cresce, é anão na fé. Tem gente que está com 2 anos na igreja e está voando. Aleluia, cheio de Deus. Aleluia, que isso sirva de exemplo para nós, tá? Isso não é igreja, isso é tanque de Betesda, tá? É um lugar, irmão, de disputa. É um lugar onde as pessoas querem ser melhor uma que a outra. Irmão, eu nunca, em 14 anos de ministério aqui na CCNV, para a glória do nome do Senhor, Deus me livrou deste mal. Eu nunca tive aqui um obreiro falando assim, misericórdia, essa pessoa não serve para tal. Misericórdia, não, irmão, não tem. Sabe por quê? Porque aqui todos aprenderam a reconhecer que se alguém faz, fala, canta, toca, age, é porque a capacidade vem do céu, vem de Deus. Aleluia. Aqui não tem super-homem, super-obreiro, super-pastor, super-crente, não. Aqui tem um super-Deus poderoso, irmão, poderoso, que chama a gente pequena, que chama a gente humilde e levanta com poder e autoridade para fazer a obra. Glória a Deus. E é por isso que Deus está abençoando, irmão. Por isso não existe um culto aqui, para não falar que não existe um. Hoje de manhã nós tínhamos bastante gente aqui, não tinha um visitante. É raro. Quem congrega aqui sabe que é raro isso. E eu não falo com soberba, misericórdia, é para a glória do nome do Senhor. O dia que não tem um visitante aqui, a igreja um olha para o outro, é estranho, é diferente. Por quê? Porque nós recebemos visita, pessoas vêm aqui para adorar a Deus com louvor, para ouvir a palavra, para conhecer a igreja, e a maioria que vem, retorna, e a maioria que retorna, fica, para a glória do nome do Senhor. Aqui não tem disputa, aqui nós adoramos um só, a estrela maior é uma só, o nome de um só é glorificado, somente Jesus aqui, irmão, é o dono da festa. Glória a Deus. Eu não sei, eu acho que isso é o que tem feito a diferença. E eu não estou pregando igreja, eu estou falando de Jesus no meio da igreja. Aleluias. E é isso que tem feito a diferença. A gente entronizar Jesus e não querer ocupar o seu lugar. Não querer ocupar o seu lugar. Tá? Aqui o dia que eu não pregar, qualquer um dos obreiros vão pregar e Deus vai usar da mesma forma. Se não tiver obreiro para pregar, vai pregar uma líder, Deus vai usar da mesma forma. Se não tiver pastor, não tiver obreiro, não tiver líder, Deus vai usar qualquer membro da igreja que vai subir aqui e pregar com autoridade. Tá? Aqui nós não temos cadeira cativa, não tem disputa, porque aqui não é tanque de Betesda, aqui é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Que você guarde essa palavra. Fique com essa palavra no teu coração. Amém, gente? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Fica de pé no nome de Jesus. Glória. Corre aqui, louvor. Corre aqui. Feche os teus olhos, por favor. Ou melhor, pegue na mão de quem está ao seu lado primeiro. Isso, antes de fechar os olhos, olha para mim, por favor, tá? Eu quero conhecer quem é Arlete Aparecida Gomes. Dê um sinalzinho com a sua mão. Gente, Arlete, ela sentiu no coração da parte do Senhor de fazer parte da família CCNV. Glória a Deus. Pastor Paulo, pastora Clébia, Arlete, tá vendo aquele casal ali, ó? Isso. No final do culto eles vão conversar com você, tá bom? Para dar as coordenadas, tá certo? Para que você venha, faça a integração, conheça a igreja, sabe no que nós cremos, quem somos, amém? E depois falar, não, eu quero mesmo. Fica com a gente, que vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Amém? Vai ser um prazer ter você conosco, glória a Deus. Agora feche os olhos, apertando a mão de quem está ao seu lado, até essa pessoa dizer glória a Deus. Eu quero pedir para que você faça uma oração específica aqui agora, tá? Uma oração, sabe, de coração ao Senhor.
sabe, para que o Senhor te faça compreender o que é ser igreja de fato, compreender o plano que Ele tem para a tua vida, glória a Deus, que não é ficar acomodado, que não é ficar desmotivado, que não é ver a igreja como lugar de disputa, de comodismo, não, aleluias. A igreja, irmãos, igreja está inserido em algo chamado reino de Deus, tem trabalho para você, glória a Deus. Deus tem trabalho para a tua vida. Às vezes você não vai ser o pastor, não vai cantar, e pode considerar o seu trabalho menor ou insignificante. Não, o trabalho para o qual Deus te chamou, ele é insubstituível. Deus te chamou para isso, é nisso que você vai prosperar, ser abençoado, dar fruto e abençoar pessoas. Então, enquanto eles louvam aqui, eu quero pedir para que você ore nesse sentido. Senhor, me faz entender para que eu fui chamado de fato, que eu quero ser útil na tua casa, na tua obra. Eu quero viver em paz e ser abençoado e promover paz no coração das pessoas. Então ore nesse sentido, em nome de Jesus. Louva o Senhor. Jesus, eu conheço o teu toque, Jesus.